Então, muito boa tarde, Natal. Antes de mais, agradecer imenso a sua participação neste projeto de recolha de memórias de jornalistas durante o processo revolucionário. Estamos aqui na Escola Superior de Comunicação Social e queria começar precisamente por pedir autorização para gravar esta conversa que vamos ter. Autoriza a gravação? Claro que sim, com certeza. Começar por algumas questões de cariz mais sociológico que procuramos fazer sempre no início destas conversas. Questões assim muito diretas, não é? Como, por exemplo, o seu nome completo. O meu nome completo é Maria Natal Mendes Vaz. E o nome porque era conhecida enquanto jornalista? Natal Vaz. Data de nascimento? É aquela curiosidade, nasci no dia de Natal. 25 de dezembro de 1950. Local de nascimento? Lisboa. Habilitações? Eu tenho uma licenciatura em Filologia Germânica. Que tirou na Faculdade de Letras? Na Faculdade de Letras de Lisboa, sim. Portanto, conhecimento de línguas? Sim, inglês e alemão. As literaturas, não é? E também sei francês, não é? Porque no meu tempo, francês era uma língua... Quase toda a gente sabia, quem se interessava, quem gostava de falar, de conversar, de saber coisas do mundo. Francês sempre foi uma língua com a qual eu trabalhei bem. Uma última questão, a profissão dos seus pais? Sim, o meu pai era jornalista e, ao mesmo tempo, funcionário público. A minha mãe era doméstica. Eu digo era, porque os dois já faleceram. Então, Natal nasce em Lisboa, no ano de 1950, como nos disse. Quer-nos contar um pouco o contexto da sua infância, o contexto familiar e como, no fundo, isso a marcou e a influenciou, de algum modo? Bom, o que eu posso dizer, portanto, eu vivia já no bairro dos Atores, onde agora vivo. É a única casa que eu me lembro, é na Rua Ator Val. E andei na escola primária, em frente de casa mesmo. Andei no Liceu Filipa e depois na Faculdade de Letras. Eu, assim, das minhas recordações de infância, a minha vida foi, nos primeiros 13 anos da minha existência, foi partilhada com o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho. Mas pouco mais velho, ano e meio, mais velho do que eu. E portanto, éramos os dois, as brincadeiras, tudo. E há sempre uma coisa que eu me lembro que é um bocadinho diferente de outras crianças do meu tempo. Eu lembro que sempre, ao pequeno almoço, o meu pai era jornalista, como eu já disse, trabalhava num jornal matutino, trabalhava no jornal As Novidades, e era um jornal católico. E ele, quando vinha para casa, nós já estávamos a dormir, que ele vinha sempre muito tarde, porque antes os jornais fechavam muito tarde, não é? E então ele vinha para casa e trazia os jornais todos da tarde, e eu lembro-me muito bem, eu mal comecei a ler, por volta dos 6 anos, o pequeno almoço era o meu irmão com uns jornais, eu com outros jornais e a minha mãe também. Estávamos sempre a ler jornais, achávamos que era... Pronto, sempre gostei de jornais. E o meu irmão também. Então o meu irmão... Eu gostava de jornais, mas nunca pensei ser jornalista. Isso, sinceramente, aliás, eu fui para as Germânicas porque não pensava ser jornalista. Já o meu irmão não. O meu irmão foi mais cedo para jornalista. E pronto, daí veio uma ligação grande. Eu gostava de jornais. Isso, eu agora às vezes pergunto a jovens e eles dizem, não leem os jornais. Eu sempre li jornais. E não era quer dizer, porque o meu pai levava os jornais todos, os vespertinos, e portanto nós de manhã líamos os vespertinos. Além de mais, tínhamos sempre o jornal As Novidades, que era uma assinatura, iam lá levá-lo a casa. Era no tempo em que atiravam os jornais para as varandas. Era uma coisa gira, que quando estava a chover tínhamos que ir logo apanhar o jornal, porque senão molhava-se todo e ficávamos sem o jornal. E o seu pai falava sobre o dia-a-dia enquanto jornalista? Sim. Falava, Comentava? nós perguntávamos, assim, havia
o meu pai nem todos os dias jantava em casa, mas ele tinha folgas e os meus pais sempre tiveram uma coisa que eu depois também adotei, é que os meus pais tinham um dia por semana que iam ao cinema. Isto já quando nós tínhamos pai 6, 7 anos, eu e o meu irmão, nós ficávamos sozinhos em casa. Supostamente a ideia é que nós nos deitávamos, nesse dia nós arrumávamos a cozinha e depois deitávamos. Mas quer dizer, nós ficávamos até muito tarde e só quando isto está quase a acabar o cinema, vamos deitar no instante. Então íamos deitar porque realmente, quando os meus pais chegavam, nós tínhamos de estar deitados, não é? Pronto, e nós sempre conversámos muito durante as refeições, não é? Ao almoço, almoçávamos todos. Quando eu era mais pequena. Depois, quando fui para o liceu, também aí havia dias que eu almoçava no liceu. Mas, pronto, conversávamos, o meu pai contava coisas, o que se passou lá no jornal, uma pessoa que disse não sei o quê, pronto, e nós íamos convivendo, íamos tendo noção do que se passava. Sempre acompanhei bastante, sabe, nessa altura, pelos jornais propriamente ditos, sabia-se pouco, não é? Havia a censura. Pronto, eu lembro-me quando foi do Salazar, quando o Salazar caiu da cadeira e não soube nada, mas quando ele foi operado de urgência, ao cérebro, não é? Eu lembro que o meu pai dizia, ele está muito mal. Quer dizer, aquilo que vinha nos jornais não era exatamente, quer dizer, aquilo que se passava, não é? Nunca vinha nos jornais, portanto havia sempre coisas que o meu pai dizia, a gente ouvia. Enfim, na candura da nossa idade, não é? Quer dizer, não mais do que isso, quer dizer, mas pronto, eu acho que pelo menos alargou-me os horizontes. E eu sempre pensei em viajar. E viajar tem sido uma das coisas que eu gosto mais. E tenho viajado bastante. Agora não, mas tenho viajado. Quando é que então decidi para as Germânicas e porquê? É assim, quando cheguei ao 5º ano, na altura era o 5º ano, a gente aí tinha que escolher, não é? Eu digo-lhe muito sinceramente que eu era muito boa aluna a ciências. Aliás, no Filipa eu tive no exame, eu não dispensei de exame, portanto eu fui a exame. Há sempre pessoas que dispensavam, não é? Mas eu fui a exame e tive 19,7 a matemática, que foi assim uma nota que quase ninguém tinha. E então toda a gente pensava que eu iria para ciências, porque eu, durante muito tempo, eu gostava de ter sido médica. Ciências era uma coisa e a medicina, sempre fui uma pessoa que, quando alguém se magoava, ia fazer os curativos e tal, sempre gostei muito disso. Mas depois, quando cheguei ao 5º ano, pensei, não, se calhar não. Os meus pais também não me incentivaram muito. Pelo contrário, disseram, tal, medicina, tu vê lá e tal, é o que tu quiseres, mas vê. Pronto, eu depois pensei, não, eu gosto, mas é de falar com as pessoas, de conversar, eu queria conhecer o mundo e tenho que aprender línguas. Então vou para as Germânicas. Os meus pais acharam muito bem, nunca percebi bem porquê, mas eles acharam muito bem. E fui para as Germânicas, pronto. Não é que eu soubesse alguma coisa, eu era uma péssima aluna em inglês, era boa aluna a francês, mas era péssima aluna em inglês, quer dizer, passava, mas não tinha boas notas. Mas eu pensava assim, bom, então eu como não sei inglês vou aprender. Pensava eu que indo para o 6º e 7º ano aprendia. Depois percebi que não, mas arranjei maneira de aprender que foi para a Inglaterra. E isso, tive o apoio dos meus pais também. Qual era o ambiente na faculdade naquela altura? Olha... Estamos a falar no final dos anos 50 e início dos anos 60, talvez. Não, 70. Na faculdade, eu fui para a faculdade finais de 60, 70. Sim, exatamente. Pronto, nessa altura, quer dizer, os estudantes eram todos muito solidários, toda a gente sabia que havia miséria no país, toda a gente, eu pelo menos, as pessoas com quem eu privava, eram pessoas que queriam mudar as coisas,
Por exemplo, eu dei aulas, isso já foi 71, dei aulas na Corraleira, havia lá, era uma coisa católica. Eu, que fui inicialmente católica a partir dos meus 16 anos, cortei com a religião, pronto, afastei-me, não... mas disseram-me se eu queria ir dar aulas para a Corraleira, fazer alfabetização e tal. Eu fui dar aulas, havia lá uma freira francesa olha, e era uma coisa muito boa porque éramos muito bem recebidos. Aquilo era um bairro de Lata, não é? A Corraleira era um bairro de Lata, um enorme bairro de Lata, com esses problemas todos, mas olha, eu nunca ia dar aulas às 9 da noite, e eu nunca tive problemas em ir lá. Aliás, eles protegiam-me, quer dizer, eu estava à vontade, toda a gente me conhecia e era uma coisa ótima. Mas agora, voltando à faculdade, a faculdade para mim foi uma maneira de conhecer mais pessoas empenhadas, com vontade de mudar o que estava muito mal, de combater a miséria e de conseguir liberdade, quer dizer, porque é horrível quando as pessoas não têm liberdade, não é? Que é uma coisa, uma pessoa fica... eu acho que uma pessoa quando não pode escolher, quando dizem tens que fazer isto e não podes levantar a cabeça, tens que fazer... Quer dizer, e não podes pensar por ti, não podes tomar as tuas decisões. Pronto, eu sempre estive nessa onda. Vamos mudar as coisas, porque realmente as coisas como estavam, como era cá em Portugal, não... Nessa altura a consciência política intensifica-se? Sim, na faculdade sim, sim. Sim, porque há outros contatos, portanto, dei aulas na Corraleira, também tive uma experiência no Sindicato dos Lanifícios, isto antes do 25 de Abril. No Sindicato dos Lanifícios, que era em Moscavide, aí também dei aulas, porque era uma maneira, no sindicato, era uma maneira que eles tinham de elevar o nível das pessoas, não é? Quer dizer, havia pessoas que tinham a quarta classe, ou nem tinham a quarta classe, tinham que fazer a quarta classe, e eu sempre fui muito apoiante dessas soluções, portanto, de pôr as pessoas a primeiro aprender a ler e depois dar-lhes coisas para ler, para as pessoas pensarem, para as pessoas optarem, terem as suas escolhas. No fundo, a Natal teve um contato com uma realidade que era um pouco diferente da sua, não era? Sim, mas sabe, se calhar também porque era uma família católica, eu às vezes penso que quando um bom católico também tem esses princípios, não é? Quer dizer, que é combater a miséria, que é dar as pessoas, não é uns muito ricos e outros miseráveis, é cada um ter o suficiente, poder ter uma vida digna, esse tipo de coisas. Eu acho que na minha família sempre também se lutou por isso, não através da religião. Acho eu, pelos meus pais, era mais através da religião. Foi incentivada a isso? Sim. Quer dizer, depois, tendo eu cortado com, portanto, não deixei de ter religião, não é? Portanto, não, mas, quer dizer, continuei a fazer a mesma coisa, mas eu acho que, portanto, a ideia era a mesma, não nada de muito diferente. Durante esse período, enfim, cruzou-se com muita gente nova, não é? Uhum. Gostaria de destacar alguém em particular, algum colega, algum professor em particular desse período na faculdade? Alguém que a tenha marcado em particular? Na faculdade não, sabe? Eu era daquelas pessoas que tinha que fazer aqueles exames que se faziam, portanto eu não ia às aulas, era uma aluna que, agora já não sei como é que se dizia, mas pronto, tinha que fazer as frequências, portanto eu não assistia às aulas todas, não tinha
Portanto, ia lá, gostava. Olha, por exemplo, mas agora que falou, havia um professor que eu adorava as aulas dele, que era o professor Linda Sintra. Eu lembro, naquele anfiteatro enorme, tínhamos linguística e era realmente. Aquilo ficava cheio, apinhado, com pessoas sentadas nos degraus e tudo. E era o anfiteatro 1, que é enorme. E esse era um excelente professor. Mas nunca tive uma relação assim próxima com ele. Ele era um excelente professor, mas pelo menos naquilo que me diz respeito, nunca tive assim nenhuma proximidade. Mas gostava das aulas dele, gostava. Disse que teve um período em Inglaterra. Sim. Foi antes ou depois, ou durante a faculdade, ou depois? Foi antes de entrar na faculdade. Foi o seguinte, eu já disse que era péssima aluna em inglês. E então, quando fiz o 7º ano, passei na prova escrita, mas fui à oral. Azar dos azares, quem é que me calha na oral? A minha professora de inglês do 6º e 7º ano. Eu no 6º ano era aluna e, para não reprovar, anulei a matrícula e no 7º ano era assistente, não é? E como era a mesma professora de inglês e alemão, ela passava a vida a perguntar-me coisas e eu a levantar-me a dizer eu sou assistente, doutora. E ela depois estava sempre a enganar-se, porque era o inglês e o alemão, e eu era boa alemão e péssima em inglês. Pronto, chego à prova oral e ela até me disse que eu estava melhor. Mas quando acabou de fazer o exame, ela disse-me assim, Natal está um bocado melhor do que no 7º ano, mas olha, ainda não, acho que tem que cá voltar. E pronto, e reprovei. Reprovei a uma única cadeira no 7º ano, em inglês. Sabe o que é? Que é uma pessoa que sempre estudou, por aí, sempre tudo direitinho, e chega ali e fica com uma cadeira. O que é que eu vou fazer, não é? Os meus pais também um bocado aflitos, porque ninguém fica com uma cadeira para fazer durante um ano, não é? Quer dizer, uma cadeira, nós tínhamos 6, não é? Fica com uma cadeira. E os meus pais disseram, se calhar o melhor é ir para a Inglaterra, aprender inglês. Eu fiquei satisfeitíssima, que eu nem sequer ousava dizer isso, que eu achava que não me deixariam ou que levantavam algum obstáculo. Mas os meus pais disseram, não, acho que sim, acho que deves ir para a Inglaterra. Então eu fui para Londres como au pair, que era uma coisa que não se conhecia, isto foi em 1969, e fui para lá, fui para uma casa, fiquei lá numa casa com uns senhores, que eram uns senhores judeus, um casal com 2 crianças, e pronto, inscrevi-me numa escola. E como é que foi o contacto com essa realidade? Foi ótimo, adorei. A maior parte das pessoas ainda era no tempo em que pensavam que Portugal era uma parte de Espanha. Não é? Portuguesa. Ficavam assim a olhar, portuguesa, sim, é um país e tal, ao lado de Espanha. Pensávamos que era a mesma coisa, que era só Espanha. Porque os ingleses nessa altura iam muito para a Espanha, passar férias e tal, e pensavam que isto era Península Ibérica, a Espanha, Portugal. Pronto, e eu gostei imenso, quer dizer, arranjei lá uns amigos, quer dizer, fiz aquilo que normalmente as pessoas fazem, não é? Cheguei ali, não conhecia ninguém, o que é que eu vou fazer? Vou um dia, eu tinha uns dias em que eu não trabalhava todos os dias, não é? O meu au pair trabalha de manhã, depois tem vários dias livres, era suposto ir estudar, não é? Como fui, eu inscrevi-me na escola, e portanto num dos dias que eu tive livre, assim, eu vou à universidade e ia lá arranjar alguns amigos, e foi assim. Fui lá, jantar, e pronto, arranjei amigos, de um dia para o outro, pronto, integrei-me. Era isso que eu, pronto. E aprendi inglês. Quer dizer, pensa-se que é muito difícil, mas eu tinha as bases. Eu não sabia era falar, tinha muita dificuldade em falar. Mas havia uma das crianças, tinha 5 anos, e nem calcula o que eu passava com aquela criança. Eu contava-lhe uma história quando ela se deitar. E eu ia contar a história e a criança, eu dizia qualquer coisa, portanto estava a falar, ela olhava para mim e dizia, mas eu não sei o que é isso, dizia ela em inglês.
Eu disse, que é isto? É aquilo? Pronto, e ela é que corrigia. Sabe, ela corrigia tudo. Ela já tinha 5 anos, já sabia, claro, falava lindamente. E pronto, não foi só ela, mas também os meus amigos, as pessoas com quem eu falava na rua e tal. Foi muito bom. Cheguei cá, fui outra vez ao Liceu Filipa fazer exame, mas já não fui à oral, porque dispensei na escrita. E depois fui para a faculdade diretamente. Termina a faculdade? Não foi bem assim. As coisas não são assim tão lineares como isso. Não, eu andava na faculdade e comecei a pensar que eu precisava, como toda a gente, não é? Aspira a ter uma casa, sair de casa dos pais. Entretanto, eu já tinha mais 2 irmãos, eu tenho 2 irmãos que são 13 anos mais novos do que eu. Uma irmã e um irmão. Portanto, nós somos 4 e já tinha esses irmãos e agora perdi-me um bocado, já não sei o que é a contar. Estava a contar o percurso na faculdade, que não era tão linear assim. Então, eu andava na faculdade, muito bem, e pensei em arranjar emprego e quis arranjar emprego. E então, como sabia línguas, é tal coisa, acabei por ir para a capital, onde trabalhava o meu irmão. O meu irmão era já jornalista, o meu irmão foi para a capital no 60 e tal, a capital começou em 68. Portanto, aquilo foi... Ele depois foi para a capital e ele estava lá na capital. Eu andava sempre a queixar-me, a dizer que queria arranjar um emprego e tal. Na altura, arranjei um emprego que eu não queria de todo, que era para a Interpol. Respondia a anúncios, não é? Eu respondia a todos os anúncios. Então, não é que não sai uma coisa para ir para a Interpol. E onde se ia aqui fazer a entrevista era na António Maria Cardoso, era na PIDE. E eu disse... Então pensei assim, isto não pode ser, eu tenho que arranjar mesmo um emprego e não vai ser este, não é? Que eu disse logo, não, eu finalmente já não estou nada interessada, de maneira nenhuma. Quer dizer, fui lá à entrevista, porque eu já estava naquela coisa, porque achava que me tornava mais suspeita e notada se não fosse. Portanto, eu fui à entrevista. Mas, quer dizer, pensando que, como é que eu hei de dizer que não estou interessada, porque não estava, claro, de maneira nenhuma. E aí o meu irmão disse, mas tu queres um emprego? Então, olha que lá na capital precisam imenso de pessoas que saibam traduzir em inglês. Porque o francês havia muita gente que ainda sabia, mas inglês era mais difícil. E eu disse, então, mas tu não te lembraste ainda? Estou farta de pedir, de andar aqui à procura do emprego. Eu disse, então, vai lá. Ele falou lá com o chefe de ação e eu acabei por ir para lá. Bom, comecei a trabalhar, tive que desistir, quer dizer, o curso, eu continuava a ir a umas aulas, mas pronto, ficou assim, foi um bocado diferente. Já tinha uma vida em que tinha que ir trabalhar e tal, e não podia ir a todas as aulas, mas continuei a fazer o curso. Portanto, quando chega o 25 de Abril, eu tinha o curso, não tinha acabado ainda, mas tinha muitas cadeiras feitas. Tinha aquilo que se chamava, não era bacharelato, era bacharelato, era o bacharelato. E tinha mais umas cadeiras ainda para além do bacharelato, porque o bacharelato era os 3 primeiros anos. Eu tinha os 3 primeiros anos, pronto. Portanto, o meu curso, eu só vou acabar o curso em 77, 78. Quando vou à faculdade ver realmente o que é que eu precisava para concluir a licenciatura. E era nem meia dúzia de cadeiras e concluí a licenciatura, ainda a original, portanto, a Filologia Germânica. Muito bem, então vamos recuar um bocadinho novamente. Sim. E vamos para a capital, como onde eu tradutora, estou... não é? Exato. Que tipo de traduções fazia? É assim, inicialmente? Além de fazer as traduções das agências para o internacional, que não eram tantas como isso, fazia sobretudo, havia os suplementos. Durante a semana, a capital tinha vários suplementos. E os suplementos eram basicamente feitos com traduções. Portanto,
os meus suplementos, portanto, eu fazia as traduções para os suplementos. Montes de traduções, algumas que a censura ainda cortava, falasse em sexo, falasse... Bom, as mulheres também não podiam fazer muitas coisas, portanto, era mais ficar em casa, não é? Não. Portanto, imagino que o volume de trabalho era grande. Era grande, eu trabalhava à peça e tinha um salário muito interessante. Digamos que era bastante interessante, mas trabalhava imenso. Também traduzia banda desenhada, porque depois, como eu traduzia tudo, era tudo. Era francês, era espanhol, era inglês, era alemão, era, por exemplo, holandês, que eu não sei, mas também tive que fazer, não é? Pronto, lá consegui, mas tive que pagar a uma tradutora para me fazerem a tradução, porque eu achei que era muito complicado, que eu não sabia. E pronto, era basicamente os suplementos e o internacional. Era isso que eu fazia. E tinha contactos com a redação nessa altura? Eu estava na redação. Eu não tinha contato, eu estava na redação. Estava integrada na redação? Estava integrada na redação, porque era assim, como lhes dava jeito para qualquer coisa que houvesse, que eu tivesse um horário, eu aceitei essa coisa de, tinha horário, embora trabalhasse à peça. Portanto, eu ia todos os dias trabalhar e fazia aquilo, era um vespertino, não é? Começava a trabalhar às 8 e trabalhava até às 2. Pronto. Trabalhava como os jornalistas e depois ainda trazia trabalhos para casa, para traduzir em casa, e lá também, quando não era necessário estar a traduzir as coisas para o internacional, a traduzir também para os suplementos, que eram assim, tipo de reportagens, mais, com um melhor enquadramento e tal, não era assim aquela notícia, como eu traduzia para o internacional. Qual era o ambiente na redação, ainda antes do 25 de Abril? Era uma coisa muito simpática, eram todas as pessoas. Eu gostava muito daquilo porque as pessoas falavam todas muito alto, gritava-se muito, mas era bom, era muito, muito saudável. Eu, aliás, acho que às vezes tenho um bocadinho de pena, nos meus últimos anos de profissão, na Lusa aquilo já era muito mais silencioso. E eu achava que as pessoas, quando estavam quase a fechar, e, por exemplo, quando uma pessoa não sabia uma coisa, eu habituei-me muito, quando uma pessoa não sabe, pergunta, olha, não sei o quê. Porque nesse tempo não havia o Google, não havia nada dessas coisas, e quando uma pessoa não sabia, o melhor era perguntar, quer dizer, para não pôr errado, não é? Quer dizer, e nunca... Eu acho que uma pessoa não saber não faz mal. Pode perguntar e fica a saber, mas quando uma pessoa quer fingir que sabe, isso é que não, quer dizer, e depois não quer perguntar. Portanto, era um bom ambiente. Havia pessoas claramente de esquerda, pessoas opositores, da oposição, pessoas do MDP-CDE. Eu ainda conheci na capital um jornalista que é o Manuel Tengarrinha. Não é esse. Não. Um que era anarcossindicalista e que teve em Cabo Verde, no Tarrafal. Manuel Tengarrinha, sou-lhe alguma coisa, ou eu estou a dizer algum... Não, Manuel Alpedrinha. Eu estava a dizer Tengarrinha, não, Alpedrinha, Manuel Alpedrinha, que era uma pessoa que esteve no Tarrafal. Pronto, mas eu acho que ele já foi depois do 25 de Abril. Já não, portanto, esta parte... ao fim e ao cabo, eu comecei a trabalhar na capital em novembro de 72 e pronto, foram 2 anos. Intensos. Sim, não chegou a 2 anos, foi 1 ano e meio, não é? Porque 72 para 74, mas é em novembro. O 25 de Abril, pronto.
não resisto a fazer-lhe a célebre pergunta: onde é que estava no dia 25 de abril de 74? Então, ia trabalhar. Ia trabalhar. Eu tinha um mau hábito que com a idade corrigi, felizmente, consegui corrigir. Eu era muito atrasada. Chegava atrasada a todo o lado, inclusive ao trabalho. Quer dizer, eu chegava sempre, mas chegava para aí 10 minutos atrasada. Quer dizer, eu agora faz-me um bocado de impressão, assim, mas porquê é que eu não havia 10 minutos antes? Mas pronto, olha. E então, eu lembro-me que eu morava na altura na Barão Sabrosa e saí de casa a correr, porque já era um bocadinho tarde, quer dizer, ainda não eram 8 horas, mas já seria próximo das 8 horas. E lembro-me, tive uma sorte enorme que consegui apanhar um táxi, quer dizer, quando ia assim muito atrasada, apanhava um táxi que era para ir mais rápido, não é? E consegui, pronto, na altura a capital não era no Bairro Alto, era ao cimo, aquela rua que vai do Marquês de Pombal para as Amoreiras, como é que se chama? Eu agora não me estou a lembrar do nome dessa rua, mas a rua que vai para as Amoreiras, do Marquês de Pombal para as Amoreiras. E aí era aí a capital, portanto eu apanhei o táxi e achei curioso, porque mal eu entro no táxi, o senhor do táxi disse, eu disse para onde é que queria ir, ele disse, olha que isto agora hoje está muito confuso. Eu não sabia de nada. Portanto, isto eram quase 8 da manhã e eu não sabia de nada. Ele disse, mas acha que quer mesmo ir? Olha que isto está muito confuso, houve aí qualquer coisa durante a noite, eu nem sequer ainda percebi bem, mas isto não há ninguém, então as pessoas estão a ficar em casa. Eu disse, não, eu quero ir, sabe, eu trabalho num jornal, eu quero ir, leve-me. E ele levou-me, pronto. E fui para lá, havia realmente, havia uma grande alegria. Na redação? Na redação, havia uma grande agitação e tal. Por acaso, há fotografias desse dia, das pessoas todas ao pé do Rodolfo Iriarte. Ainda tenho essas fotografias em que, pronto, estávamos ali, então o jornal sai, não sai, como é que sai, vai à censura, não vai à censura, pronto, eram essas coisas. Mas aí está a ver, eu era tradutora, mas eu estava ali com eles todos. Até porque, entretanto, o meu irmão, pronto, eu era a irmã do Vaz, não é? Era a Vaz, mas era a irmã do Vaz, mas entretanto o Vaz tinha sido despedido, sabe? Portanto, quando eu entrei, o meu irmão foi despedido. Foi despedido e foi despedido por uma questão que teve a ver com a censura. E pronto, ele foi despedido dele e também um da censura, que deixou passar, mas o meu irmão nem era assim a pessoa que tinha mais, mas era o mais abaixo, não é? E portanto foi ele que foi, ele depois até foi para a França, por causa do serviço militar, foi para a França, não fez o serviço militar e foi para a França. E veio depois só do 25 de Abril. Isto tudo só para dizer que eu era a Natal tradutora, mas era a Natal tradutora, a irmã do Vaz, que já ali estava há um tempo e tal, pronto. Era muito bem tratada. Eu gostei muito. A capital e foi uma boa escola, uma excelente escola. E os tempos a seguir ao 25 de Abril, aqueles dias imediatos a seguir ao 25 de Abril, como é que os viveu na redação? Pois, eu continuei. Como tradutora, sobretudo, não é? Pois. Continua como tradutora logo imediatamente. Quer dizer, continuei como tradutora, mas a fazer poucas traduções. Porque, entretanto, quer dizer, ninguém tinha tempo para... Quer dizer, para já o internacional ficou muito mais reduzido, não é? Porque havia tanta coisa para fazer do nacional, não se tinha tempo para fazer... O internacional era reduzido ao mínimo. Os suplementos também se percebeu que iam acabar, não é? Começou a perceber-se que, enfim, não no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas passado uma semana, veio o 1º de maio, aquela festa toda e tal, começou a perceber-se que a coisa era para ficar, não era... E eu já não sei bem quando é que foi, mas foi já uns tempos depois que o Iriarte me disse, olha, como estás a ver, quer dizer, agora não tens nenhum trabalho, e como eu ganhava à peça,
Isso era um grande contratempo, não é? Quer dizer, eu estava ali, mas não havia nada para fazer, não é? Ia conversando, era ótimo, mas pronto, ele chamou-me e disse, olha, como estás a ver, não, traduções já foi chão que deu uvas, não é? Já não há. Se calhar o melhor é, tu podes passar para a relação, vais fazer o internacional, já estás habituada a fazer, e eu, de facto, o ser jornalista, o ir para o jornal fazer traduções, não era para mim claro que iria ser jornalista alguma vez. Até porque houve uma coisa que eu não disse, mas era uma coisa que eu achava sempre que não queria fazer. É que o meu pai, como havia alturas que não podia estar connosco em casa, eu achava, eu tenho que arranjar um emprego, um trabalho que não seja assim, porque ele havia alturas que não podia vir e depois, coitado, dizia, eu, por exemplo, na altura dos Santos Populares, eu lembro que ele dizia sempre, eu vou ter convosco e tal, mas a gente já sabia que o ia ter connosco era às 11h30, pronto, já não valia a pena esperar por ele. E eu pensava, não vou arranjar assim um emprego em que possa ter a família e tal. Portanto, quer dizer, não era uma coisa que eu gostasse, mas eu tinha uma casa, tinha que me sustentar, quer dizer, fazem-me aquela oferta. Se quer passar para a relação, eu também não tive muito que pensar. Mas não foi só por isso. Quer dizer, não foi só por isso. Uns dias depois percebi que aquilo era mesmo muito bom. Quer dizer, porque uma pessoa fazer notícias, uma pessoa ter possibilidade de pôr as pessoas. Porque eu sempre achei que fazer uma notícia, uma pessoa, quando lê uma notícia, quando pega num jornal para ler uma notícia, pensa. As pessoas pensam. Quer dizer, não estão a ler aquilo sem pensar. Pensam sempre. E isto aconteceu assim, porque é que não aconteceu de outra maneira? E é bom, quer dizer, pôr as pessoas a pensar, mesmo que seja por uma coisa que parece não ter grande importância, é a maneira delas depois pensarem nas coisas mais importantes também. E quer dizer, eu digo-lhe, tendo aceito o convite do IART para passar para fazer o estágio, não é? Para iniciar o estágio, que na altura era de 2 anos. Enfim, eu não pensei que ia gostar tanto, porque pensei sempre, pronto, agora é assim, mas se depois aquilo for mesmo muito mau, eu arranjarei outra coisa, pois. Entretanto, podia ir dar aulas, não é? Que era uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Eu não gostava de dar aulas também. Eu fiz germânicas, mas não gostava de dar aulas. Mas pronto, mas isso é aquelas coisas. Mas entretanto despertou Entretanto, quer dizer, uma pessoa começa a fazer as notícias, começa a contactar com as pessoas. Olha, eu acho que... e depois vê que é um trabalho que é importante, que em qualquer sociedade a comunicação social é uma coisa importantíssima e que realmente os regimes democráticos assentam também aí. É muito importante isso. Não, digo-lhe que já lá vão 48 e é evidente 47 anos, 48. Não, é isso. Não tive, nunca, não houve assim um dia que eu devia ter sido outra coisa. Não. Ainda bem que isto aconteceu tudo assim e eu fui para a capital e para jornalista. Recorda-se do primeiro trabalho que fez como jornalista profissional, ou no estágio, neste caso? Sim, é no estágio. É assim, a gente não recorda a pequena notícia, aquela coisinha pequenina, mas eu recordo-me do primeiro trabalho que fiz, que é um trabalho não assinado, nas centrais da capital, mas eu sei que fui eu que fiz, que foi em agosto de 74, portanto, fui eu depois, portanto, 25 de abril, maio, junho, julho, agosto, eu já estava como jornalista em agosto, embora o meu nome ainda não figure
na lista, não, ainda lá não está, mas também era uma coisa que lá na capital não se pensava muito nisso. As pessoas entravam e depois havia um dia que mudavam a ficha técnica e então a gente aparecia. Mas, portanto, o trabalho que eu fiz foi um trabalho sobre o último tango em Paris, que estreou cá no São Jorge, nunca mais me esqueci disso, no São Jorge. Então mandaram-me fazer um trabalho sobre... porque era um filme que não vinha cá. Eu, por acaso, já o tinha visto em Paris. Eu acho que... Porque eu, desde que eu saí para Londres, voltei e nesse ano eu voltei a sair, depois saía todos os anos. Sempre fui passar férias, aqueles 2 meses que a gente tinha, agosto e quase setembro, depois só começávamos em outubro as aulas, ia passar sempre as férias ao estrangeiro. E em França estava lá o meu irmão, mas também estavam, antes do meu irmão, estavam outras pessoas que eu conheci lá, com quem me dei muito bem, e portugueses, imigrantes, mas não aquele imigrante, mas aqueles que fogem à tropa. Pronto, era com essas pessoas que eu convivia. E então eu fui fazer a reportagem sobre o último tango em Paris. Eu quero dizer que, depois de me ter falado, eu fui ver os jornais, fui folhear os jornais da capital e fui ver, porque eu já não me lembrava os termos em que estava feita a reportagem. Aquilo é mesmo uma reportagem. Eu fui ver e digo-lhe, pois eu na altura tinha 2 meses para aí de estágio, mas é um texto que tem as pessoas a falar à saída do cinema, que tem uma atriz a comentar se aquilo é pornografia, se não é. Pronto, ela comenta. E fui também falar, isto tudo na mesma reportagem, fui falar com um psicólogo que fala também porque é que as pessoas gostam das cenas de sexo no cinema e tal. Pronto, eu até acho que agora olho para aquela reportagem e digo assim, bem, estou muito orgulhosa de ter feito uma reportagem destas, com tão pouco tempo de jornalista, de ser, portanto, é a minha marca, e acho que foi um bom trabalho. Sempre, uma pessoa sempre tem que pensar como é que vai estruturar as coisas, quer dizer, uma coisa é a notícia, outra coisa é a reportagem, que é um trabalho mais estruturado e tal, e eu sempre achei que isso era interessante. Então, pelo que me diz, ao contrário do que o Rodolfo Iriarte lhe disse inicialmente, quando a convidou para integrar a redação, que era para, no fundo, ir para o internacional, acaba por fazer outros trabalhos, não é? Rapidamente comecei a fazer outros trabalhos. Pois. Então, fica em alguma secção específica ou vai fazendo trabalhos de várias secções? É assim, até depois fui de férias ainda, embora isso foi uma coisa que eu fiz questão logo em organizar com o Rodolfo Iriarte, é que eu disse, então eu precisava de ter uns dias de férias, porque não vou ficar 2 anos sem férias, portanto, e ele disse que sim, que me dava uns dias de férias. Portanto, quando eu voltei, comecei a fazer mais textos, coisas sobre trabalho e sindicalismo. Na altura havia montes de empresas em que havia ocupações, em que os patrões tinham ido embora, os trabalhadores é que tomavam conta das fábricas e tal. Pronto, foi essas que são notícias, não é? Quer dizer, porque passámos de um tempo em que nada era notícia, não é? Por exemplo, uma pessoa podia ver uma manifestação ou podia participar de uma manifestação antes do 25 de Abril, não é? E no jornal nunca vinha nada. Quando morreu o Ribeiro Santos, no jornal aquilo
não vinha nada. E a gente sabia o que acontecia. No Largo, atualmente, no Largo Ribeiro de Santos, houve uma carga de polícia com cavalos e tudo. Eu lembro, porque estava lá, portanto, quer dizer, e depois nos jornais não havia nada. Portanto, passou-se dessa altura em que nós víamos coisas que depois não tinham repercussão nenhuma nas notícias, os órgãos de comunicação social não traziam nada, porque não se podia, para uma situação em que nós íamos descobrir, íamos tentar encontrar coisas novas, ao fim e ao cabo, quer dizer, e tudo isso era notícia. E era interessante porque também ajudava, por um lado, divulgava aquelas lutas de trabalhadores e tal. E, por outro lado, também outros que não estavam naquela fase ainda da luta dos trabalhadores iam mais à frente. Eu acho que foi uma coisa importante nós fazermos essas notícias. Às vezes eram pequenas notícias, como agora uma pessoa ainda pode pegar no jornal e ver que eram pequenas notícias. Como é que era o dia-a-dia na capital durante aquele período revolucionário, 74, 75? Então, nós íamos trabalhar, havia sempre, agora nas redações já não é tanto assim, mas naquela altura nós tínhamos uma agenda que estava lá numa mesinha e nós todos os dias de manhã íamos lá e víamos o que é que tínhamos distribuído. Portanto, quer dizer, em vez de, como agora, nos meus últimos tempos da agência Lusa, quer dizer, não havia essa agenda, não. Nós tínhamos fisicamente um livrinho e tal, que tinha fulano tal vai fazer isto, fulano tal vai fazer aquilo. Pronto, e nós víamos o que tínhamos a fazer e tal, lá as horas, aqui era, arranjávamos carro, ou arranjávamos outra maneira de ir, se fosse mais perto, mas na altura nós tínhamos motorista que nos levava, coisa que se foi perdendo. Agora, uma pessoa às vezes vai fazer uma campanha eleitoral e vai no seu próprio carro e tem que ir a conduzir, que realmente não é a mesma coisa do que uma pessoa vai com um motorista e com um repórter fotográfico, como eu cheguei a ir na capital, e felizmente ainda fui na agência Lusa também, mas já menos, porque aí já eles tentavam juntar os jornalistas num autocarro, o que é muito diferente. Não é a mesma coisa, não. Mas era também um período marcado por acontecimentos sucessivos, não é? Uns atrás dos outros, e a dificuldade em cobrir tantos acontecimentos que ocorriam diariamente, imagino que fosse grande. Mas repare, quer dizer, eu estive na capital até 84, 1984, portanto tive 10 anos. Nesses 10 anos, quando eu fui embora, ainda era assim que se fazia. Portanto, eu, por exemplo, lembro-me, houve uma altura, e depois é que se faziam coisas interessantes, quer dizer, as pessoas pensavam o que é interessante. Eu lembro que lá na capital nós fizemos uma coisa que era dividir o país em distritos e depois cada pessoa tinha um distrito, ia estudar, não é? Ia para o centro de documentação, como nós dizíamos, íamos para o centro de documentação, consultar. Claro, não havia computadores, não havia telemóveis, não havia nada disso. Aliás, eu também queria dizer uma coisa, é que é curioso, eu quando comecei na capital, ainda como tradutora, escrevia à mão, em folhas assim, chamados linguados, que era assim um papel meio escuro, meio pardo, escrevíamos à mão. Quando eu entrei para a redação, portanto, em 74, começou a haver máquinas de escrever. Máquinas de escrever, que havia pessoas, assim, pessoas mais velhas que detestavam e nunca, havia lá jornalistas que nunca usaram máquina. Continuavam sempre a escrever à mão, mas pronto, os novos tinham que passar a usar máquina e eu comecei a usar máquina. Está a ver,
em 85, 86, quando eu entro na ANOP, começam os computadores. Quer dizer, evoluiu-se tanto, é espantoso, não é? Como é que se evoluiu tanto, como é que se passou do escrever à mão num linguado, pronto, à máquina e depois no computador. É uma coisa curiosa, como a evolução foi enorme. Mas pronto, eu ia a contar ainda a história da reportagem nos distritos. Portanto, nós íamos para o centro de documentação, íamos fazer um levantamento, o distrito, o que é que tinha e tal, e depois íamos durante uma semana num carro com um motorista, com um repórter fotográfico e o jornalista, 3 pessoas, iam para aquele distrito fazer as coisas que tinham decidido a fazer. Pois a gente falava lá com o chefe, relação, não, eu vou fazer isto, assim, isso tal. Pronto, também não íamos assim, porque tinha que haver as marcações dos hotéis e tal, de onde íamos ficar. Mas eu, por exemplo, eu fiz Leiria, a zona de Leiria, fui às Berlengas, eu não me lembro o que é que eu fiz, fui às Berlengas, as Limas do Tomé Feiteira, fui à Praia de Vieira também, mas era assim, era cada dia, depois nós tínhamos que fazer, cada dia era umas centrais, portanto, cada dia tínhamos que fazer, estávamos 7 dias, fazíamos 7 reportagens. Mas está a ver, agora não se tem a disponibilidade sequer mental de pensar em dar a conhecer o país, porque era uma forma de dar a conhecer o país, não é? Quer dizer, as pessoas não conheciam onde viviam. Não, eu acho que, por isso eu acho que a Capital foi uma boa escola, porque tinham esta ideia de fazer coisas diferentes. Outra coisa que também se fazia, e se fez muito, foi ir buscar datas, aquelas datas que eram ignoradas, obrigatoriamente ignoradas, quer dizer, que não podiam figurar em nenhum jornal. Por exemplo, uma que me calhou a mim fazer, eu fiz o 18 de janeiro de 34 e fui à Marinha Grande falar com uma pessoa ainda que era um militante do Partido Comunista chamado Baridó, Manuel Baridó. E falei também com um anarcossindicalista, portanto, para fazerem uma recriação do que aconteceu naquele dia. E também vem na capital, pronto, eles lembravam-se, havia datas que era importante, porque nunca tinham sido faladas, não é? Portanto, e eles faziam questão mesmo, e era interessante, uma pessoa gostava. Eu, pelo menos, sempre gostei muito disso. Como é que então podemos dizer que era ser jornalista no período revolucionário? Olha que era tudo novo, era tudo novidade. Era novo porque não havia censura, era novo porque as pessoas podiam falar, era novo porque nós queríamos que as pessoas falassem, que as pessoas não podiam ter medo e podiam dizer o que queriam. É evidente que eu também digo, nem toda a gente achava que todos têm direito a ter a sua opinião. Eu acho. Quer dizer, pronto, pode não ser a minha, mas é a opinião de outra pessoa, tão respeitada como a minha. Quer dizer, não, eu acho que essas coisas uma pessoa não pode defender. Para mim é assim, para os outros não podem ter opinião. Não, toda a gente pode e deve, porque se formos todos diferentes é muito mais interessante do que se formos todos iguais. Eu sempre achei que quando nós estamos a fazer um trabalho, cabeças diferentes, o trabalho é melhor, resulta melhor. Se todos tiverem a dizer, não, ele pensa e pronto, e ele faz, ou ela faz, o chefe é que decide. Não, isso não é maneira. Cada um
deve ter a sua responsabilidade, deve ser chamado a ter essa responsabilidade. Quanto ao tipo de jornalismo que era praticado neste período revolucionário? É assim, como digo, eu sempre achei que o jornalismo, quer dizer, o jornalista devia dar, quando faz uma notícia, dá a versão do que é que se passou, o maior número de dados é importante, quer dizer, não se cingir, não ser minimalista, não, é o maior número de dados para as pessoas fazerem a sua... as pessoas têm o direito a ter a sua maneira de ver as coisas. Não, quer dizer, não é dar uma fotografia, é dar os dados todos e as pessoas depois que tirem as suas conclusões. Sempre achei que isso era importante. Portanto, para mim, o jornalismo que eu fazia nessa altura, ou o que eu defendia que o jornalismo devia ser nessa altura, não é muito diferente, não é diferente daquilo que 40 anos mais tarde eu continuei a defender. Era a mesma coisa, quer dizer, não se deve não se deve dizer coisas mentiras, não? Portanto, as fake news, que é agora uma coisa que também já havia, não é? Também havia já notícias que eventualmente não eram verdadeiras, mas eu sempre achei que as fontes têm que ser, tem que haver contraditório, não é só dar uma fonte, não é passar as coisas que A, B ou C quer. Isso para mim valia em 75, eu digo 75, porque 74 foi mesmo só um bocadinho, depois comecei a pensar mais nas coisas e tive uma atividade sindical também, e a gente aí pensa nas coisas e discute e chega, vive as coisas mais claro, não é? E eu acho que, de facto, o que eu defendia na altura, quer dizer, que há pessoas que na altura podiam fazer as coisas, que diziam-lhes faz isto e eles faziam isso, pois também há agora. Infelizmente também há, não é só nessa altura, para todos os lados, não é? Eu ia lhe contar que, no caso da capital, foi aprovado um estatuto do Jornal da Capital, uma coisa aprovada em plenário, enfim, com a terminologia vigente, não é? Da altura. Eu, por acaso, achei curioso que eu estive a reler essas coisas e diz lá que a capital, portanto, as notícias não devem traduzir a opinião do jornalista, isso, claro, pronto, isso era claro para as pessoas, quer dizer, não é, eu não vou aqui opinar, não vou esconder, não vou escamotear as coisas, não, vou dar os factos. E então, eu de vez em quando, agora esqueci-me do que ia dizer, não é a primeira vez. Ia desenvolver a ideia do estatuto. Do estatuto editorial. E uma das coisas que dizia lá no estatuto editorial era que os trabalhadores é que votavam, elegiam o diretor do jornal e era outra coisa que agora também não é assim importante, mas só para chegar à conclusão que uma das coisas que lá dizia e que eu lhe queria dizer, que tem a ver com a terminologia utilizada, é que o jornal lutava, era um produto de trabalhadores, não é? Feito pelos trabalhadores, e cujo objetivo era o socialismo e a construção de uma sociedade sem classes. Isso vem lá. Enfim, as coisas foram diferentes.